Olá, boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. No programa desta noite eu recebo o vereador do PMDB, eleito para o seu terceiro mandato, o vereador Marcos Augusto Kurtz, do PMDB. Vamos falar sobre o seu ponto de vista, sua análise das eleições 2016 e fazer um retrospecto aí da nossa vereância nesse mandato. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Olá, boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora, você, telespectador de Balneário Camboriú ou aqui da região da Anfre ou morador de outro estado, está a passeio em Balneário Camboriú, seja bem-vindo aqui no programa desta noite no Câmara Cidadã. Na verdade, recebemos todas as semanas um vereador dessa Casa Legislativa. Temos aí o prazer de receber ele que está feliz e, como não deveria estar, né? O vereador Marcos Augusto Kurtz, o vereador popular, vereador Marquinhos do PMDB, que antes de eu entrar nos assuntos da sua vereância, deixo bem claro aqui que é o seu terceiro mandato, sendo eleito na primeira vez em 2009 até 2012, na época com 1.311 votos, depois nas eleições de 2012, assumindo mandato como primeiro suplente, ao qual ficou um ano na Fundação Municipal de Esportes, e na época com 1.508 votos, e agora titular para o terceiro mandato, vereador do PMDB, Marcos Augusto Kurtz, obtendo neste último pleito 1.082 votos. Mas esse assunto relacionado à sua campanha eleitoral e o que ele espera para o próximo mandato, nós vamos desenvolver ao longo do programa. Mas antes, quero cumprimentá-lo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, vereador. Boa noite, prazer é todo meu, Luciano, poder estar aqui no Câmara Cidadã mais uma vez, né? Para a gente poder conversar e colocar em dia aí a questão das pautas, a questão do nosso mandato e também a respeito das eleições aí que se passou agora. O pessoal está dizendo que você está parecido com o prefeito eleito de Itajaí, Vonei Marastoni, agora com a barba assim desse... Vai deixar a barba? Vamos deixar um modelinho aí para 2012, vamos ver se eu consigo aguentar até lá. Padrão do PMDB, hein? 2017, 2017, 2020. O Vonei vai gostar. Vamos falar um pouco daquilo que o senhor entende muito bem, que é as suas proposituras. Um projeto de sua autoria que está em tramitação, vereador, nessa casa e cria o Conselho dos Notáveis da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Há quem não entenda esse termo, essa expressão. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre o que seria o Conselho dos Notáveis? Sim, na realidade, Luciano, a ideia é que existe hoje um conselho da cidade de Balneário Camboriú, que é muito atuante em Balneário Camboriú, né? E há alguns projetos que vêm para a Câmara de Vereadores que são muito polêmicos e a ideia de criar esse projeto é justamente fazer com que essa Câmara de Notáveis, que seriam ex-vereadores, sim, que já estiveram na Câmara, que já têm um respaldo, já têm um conhecimento amplo de todo o Legislativo, possam nos ajudar em virtude de alguns projetos. A ideia é chamá-los para fazer uma reunião mensalmente ou trimestralmente para que a gente possa discutir alguns projetos importantes da cidade, né? Tendo assim a colaboração deles nesses projetos, né? Que eu acho que de modelo como tem na OAB, esse tipo que criou esse conselho também, eu acho muito importante que nós temos também na Câmara de Vereadores, que eu acredito que isso daria um suporte muito grande, principalmente aos vereadores que estão entrando no início de mandato, isso adquiriria uma experiência muito grande. A proposta, então, é criar um conselho com assuntos que vão gerar discussões. Isso. Agora, assunto é o que não falta, né? Assunto é o que não falta na cidade. Se for fundado de fato o conselho. A ideia é essa, trazer eles para que eles possam trazer as suas experiências, trazer as suas... já a sua bagagem para poder estar passando e até eles são também cidadãos de Balneário Camboriú, né? São pessoas que estão interessadas pela cidade e eu acredito que contribuiriam em muito para o debate desses projetos da nossa cidade. Afinar as ideias, né, vereador Isso. Marcos? Eu acho que é importante trazer, como de ex-vereadores, se citarmos alguns vereadores aí de 3, 5 legislaturas atrás que não tiveram mais interesse em ser candidato,
sempre uma carta na manga tem, né? Eu acredito assim, hoje, né, hoje na Câmara nossa vai sair 4 vereadores que eu acredito que sejam vereadores importantes, até para o próprio debate, vereadores que têm um conhecimento amplo da cidade, que é o vereador Claudir, o vereador Orlando Jolete, o vereador Fábio Flor. São vereadores que, né, têm uma bagagem, já foram vereadores de mais de 2 mandatos, eu acredito que estariam aí muito aptos a poder estar incluídos aí nesse projeto. Tem um item interessante aqui na redação. O projeto diz também que apenas vereadores com 2 mandatos, consecutivos ou não, ou com mais de 50 anos de idade, poderiam participar. É isso mesmo? É isso aí, a ideia é essa. Porque eu acredito que assim, tem que ter uma bagagem, né? Não só de Câmara, também que de vivência de balneário, de vivência de vida, para poder passar alguma coisa, né? Bom, vereador Marquinhos, o senhor me permite falar assim? Nós conhecemos o vereador Marcos Augusto Curtis, mas é o popular vereador Marquinhos. O senhor passou à frente, como eu disse agora há pouco, no seu breve histórico, no seu segundo mandato, sendo o primeiro suplente do PMDB a assumir o Legislativo, fosse convidado então pelo prefeito Edson Renato Dias, popular prefeito Periquito, para assumir a função na Fundação Municipal de Esportes, ao qual o senhor tem muita vontade em circular por esse assunto. Não é à toa que tramita atualmente aqui na Câmara de Balneário Camboriú um projeto de sua autoria que dispõe da prática de esportes na faixa de areia das praias aqui de Balneário Camboriú. Na verdade, vereador Marquinhos, tem, claro, sim, todo projeto tem uma finalidade, uma necessidade, mas seria de fato a regulamentação da prática esportiva? Na verdade esse projeto ele já foi regulamentado, né? Ele já está regulamentado, ele foi um projeto de final de 2015 nosso, inclusive a gente fez em parceria com alguns vereadores, era na época que eu estava saindo até para a própria fundação, e havia uma discussão muito grande, Luciano, na questão da prática do esporte nos horários, né? Não era regulamentado isso, era só por decreto, e a gente tentou criar um local, né? Criamos um espaço que é na Barra Sul, né? Que hoje já existe esse espaço, já está sendo feito, a própria comunidade esportiva já está aderiu àquele espaço, né? Se você for hoje na Barra Sul e for ver durante todo o dia, é liberado aquela região da 4.500 até a 4.800 para a prática de esporte, né? Então, hoje já deu uma vida muito grande para a Barra Sul, e eu acredito que deu uma movimentação muito boa para o esporte. E antes eu tinha uma briga muito grande nesse sentido. Vereador, aproveitando o gancho, no segundo bloco eu volto a falar sobre esse assunto. Intervalo e nós voltamos em instantes. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. De volta com o programa Câmara Cidadã, recebendo nesta noite o vereador reeleito, vereador do PMDB, Marcos Augusto Curtis, popularmente conhecido como vereador Marquinhos, que eu quero aproveitar o gancho, o senhor enfatizou muito bem essa questão da regulamentação horária das atividades esportivas nas praias de Balneário Camboriú. E uns 15 dias atrás eu passei em plena madrugada no final da praia, lá na Barra Sul, e eu fiquei admirado com o número de pessoas jogando voleibol, 2 horas da madrugada. A gente fica feliz e as pessoas, além de praticar esporte, qualquer um pode participar, mas isso pode ser levado para outros horários também, em Balneário Camboriú, nas praias? Na verdade, Balneário, a dificuldade é justamente por causa da temporada de verão, Sim. né? A temporada de verão é onde que é o dificultador maior.
Mas eu acho hoje que nós temos essa faixa da Barra Sul. Eu acredito que daria até para ampliar na região, na Barra Norte, ali, pegar um espaço menor até, né, que possa até ser usado nesse sentido. Mas assim, eu vi, Luciano, que esse modelo que foi implantado lá, né, deu muito certo, né, porque lá nós temos o beach tennis, se for ver lá tem vários adeptos do beach tennis, cresceu muito o beach tennis em Balneário Camboriú em virtude desse espaço, porque antes você só podia ir à noite, a partir das 6 horas da noite, então ficava muito restrito, né, para você poder praticar e tal. Então hoje tem o beach tennis, que é muito praticado lá, o voleibol, o futevôlei. Então assim criou realmente uma referência no esporte na praia de Balneário Camboriú, aquele local, né? E eu acredito que a gente possa ampliar sim para um outro setor, um outro local, porque como é temporada de verão, também esse horário fica aberto, então tem que ter uma adequação. E lá, naquela região, se deu muito bem. O pessoal pratica o esporte na primeira faixa e na segunda fica banhista, o pessoal que vai à praia. Então lá não teve problema a início, né? No início muitas pessoas ficaram receosas, achando que poderiam dar muito transtorno junto com o pessoal mesmo, porque a questão dos milhos que tem na praia, quiosques e tal. E eu me lembro até na época que veio muito pessoas desse segmento tentar bloquear o projeto, achando que isso ia prejudicá-los, né? E eu sempre alertei que a gente tem experiência, quando a gente faz um projeto, a gente busca informação. E no Rio de Janeiro, o que acontece? No Rio de Janeiro, o pessoal pede para eles colocar a rede de futebol e tal na frente do quiosque. Exato. Porque aquilo atrai gente para o comércio deles, né? Sim. E aqui eles tinham essa preocupação, que a bola ia bater e tal. Então, e hoje a gente vê que realmente isso deu certo. E se você for lá durante um final de semana principalmente, você vai ver que os quiosques que estão próximos estão cheios de gente. Bom, agora nós já estamos praticamente vivenciando mais uma alta temporada de verão, vereador. E sempre tem os desavisados e aqueles que não se importam com critérios, com leis. Existe alguma fiscalização em cima dos horários, das atividades? Na Barra Sul a gente percebe que é à vontade, 24 horas, mas nos outros locais assim... Sim, na realidade já foi colocado... além dessa regulamentação daquele local, Luciano, se você pegar a lei vai estar escrito assim, que aquele espaço é reservado durante todo o dia e nas outras regiões da praia o horário é diferente, lá está estipulado. No verão é a partir das 6 horas da tarde e no inverno a partir das 5, nas outras faixas de areia. Então é somente da 4.500 a 4.800 que é liberado para a prática de esporte o dia todo, mesmo porque não daria para ter esse controle. Mas assim, na própria faixa, em toda a praia, toda a extensão da praia, nós tivemos o cuidado, enquanto estávamos na Fundação Municipal do Esporte, de colocar placa indicativa, informando o horário, isso está bem definido, e a própria Guarda Municipal, né, cuida nesse sentido, de denúncias, quando extrapola alguma situação, eles estão atentos a isso. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais da sua vereança nesse mandato, vereador Marcos. Mas eu conversava semana passada com o vereador Pedro Francês e essa preocupação dos senhores edis com relação ao nosso plano diretor. O senhor está atento ao plano diretor da cidade porque encerra um governo agora, o prefeito Edson Renato Dias, Fabrício assume dia 1º com essa responsabilidade. A Balneário Camboriú tem o respaldo que merece diante do plano diretor? Sim, eu acho que, não sei se você quer discutir agora, mas eu tenho assim, o plano diretor, eu acredito que nós temos que votar mesmo, porque o plano diretor ele não é uma coisa de um mês, né? Foram inúmeras reuniões que foram feitas para que esse plano diretor que está aí, que foi elaborado, estivesse aí pronto para ser votado, né? Ele não é uma coisa de 2, 3 reuniões, né? São inúmeras reuniões que aconteceram com vários delegados da cidade. Eu, inclusive, participei do plano diretor como delegado, representante da Fundação Municipal de Esportes. Né? Então, inúmeras pessoas da sociedade envolvidas e do poder público também. E a gente vê algumas falas aí, até em rádio, falando que o plano diretor não pode ser votado, que os vereadores não estão aptos. Eu vejo totalmente ao contrário essa Mas visão. muitos que criticaram não participaram das audiências. Então, né, eu estranhei também que tem uma pessoa que fez parte bem intensiva do projeto. Hoje eu vi uma nota, até tem o jornal lá no gabinete, de uma reportagem dessa pessoa falando que é contrária à votação. Então, assim, há umas falas estranhas nesse sentido, né? Eu vejo que o plano diretor
ele cumpriu todos os requisitos. O Fábio Flor, que é o vereador que está hoje na Câmara, era o vereador que estava no planejamento, que é um dos vereadores que mais tem conhecimentos dentro desse processo, né? Então eu não vejo como a Câmara que está aqui não tem essa legitimidade, digamos assim, que foi a fala que eu escutei na rádio, legitimidade de votar o projeto, né? Eu vejo muito pelo contrário, eu acho que essa Câmara que está aqui é que tem legitimidade, né? Eu acho que os vereadores que vão entrar, claro que eu acredito que teriam capacidade de estar ajudando, fortalecendo, trazendo mais ideias, eu acredito que sim, né? Mas eu acredito que os vereadores que estão hoje na casa têm muito mais conhecimento sobre o plano diretor do que os próximos que irão assumir. O importante é debater o assunto. Isso. Intervalo e o vereador Marcos Augusto Kurtz, vamos falar sobre o seu ponto de vista, sua análise das eleições de 2016 e o que espera para o próximo mandato 2017-2020. Até já. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Posso tirar uma foto contigo? Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desça. Isso, sorrisão. Mais um. O braço aqui. Ó. Muito bom, hein? Ó. Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. Este é o programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo, você que pegou o programa em seu andamento. Nós estamos no terceiro bloco e último, recebendo nesta noite o vereador reeleito do PMDB, Marcos Augusto Kurtz, que no primeiro bloco fez um raio-x aí de alguns projetos colocados e proposituras na sua vereança. Falamos sobre o plano diretor no segundo bloco, mas vamos falar agora sobre um assunto aí que tivemos, todo vereador que está nos concedendo entrevista tem que falar da sua eleição, até porque foi uma eleição diferenciada, bem peito diferente. na raça, né? O senhor que lá em 2009 obteve 1.311 votos, depois no seu segundo mandato, sendo o primeiro suplente com o maior número de votos, 1.508, e agora assume como titular para o mandato 2017-2020 com 1.082 votos. São 420 e poucos votos de diferença, né, vereador? Sim. Foi uma eleição atípica, né? Na verdade, a eleição bem atípica mesmo, porque se você pegar todos os vereadores que se elegeram, eu acredito que só o Leonardo Peruca que foi o que conseguiu ter um êxito de aumentar o número de votos, né? E a eleição, primeiro, ela foi muito curta, né? Muito curta, um prazo muito curto, então você... De 90 para 45 dias. E assim, tem alguns dias que você tem, dependendo da sua estrutura, Luciano, você consegue trabalhar muito pouco na busca do voto e tal, porque tem toda a estrutura de campanha, tem a prestação de contas, então assim, foi bem complicada essa eleição. Então, a gente acaba tendo pouco tempo de buscar o voto, né? De ir atrás das pessoas e tal. Então, uma dificuldade foi essa, eu acredito também pela diminuição do número de votos da grande maioria das pessoas, dos vereadores. O próprio reflexo que o Brasil veio. Outra coisa que o número de abstenção, né, foi muito alto nessa eleição, né? Muito alto. E o fator que eu acredito que seja o mais forte nesse sentido foi que
o número de vereadores, o número de candidatos, né, a vereadores foi muito grande, muito maior, muito superior. 4 candidatos a prefeito? Isso, e o número de vereadores foi mais de 70 candidatos a mais nessa eleição. Então, o voto que você pede para uma pessoa, antes tinha 100 pedindo, agora tinha 170, vamos supor. Né? Na verdade, eram 226 candidatos nessa eleição. Então, o voto se espalha muito. Você pede o outro vai, um tira o voto daqui, um tira dali. Então, e a eleição de vereador é uma das eleições mais difíceis que tem. Né? Porque você vai para deputado, você tem 4, 5 deputados para escolher, fica muito mais fácil, né? De você pedir o voto e ir atrás do voto. Mas de vereador é bem complexo. A eleição mais difícil que existe. Mas eu fiquei feliz, né? Por quê? Porque apesar da diminuição do número de votos, na outra eu fiz 1.508 votos e fiquei como primeiro suplente, né? Então, é melhor fazer menos e conseguir a eleição do que fazer 2.000 votos e ficar de fora. É o coeficiente eleitoral, então, né? Isso... Mas o senhor retorna ao seu terceiro mandato para 2017 e 2020 com uma Câmara até renovada, sangue jovem vindo por aí, 19 cadeiras. Será um novo entrosamento, né, vereador? Uma nova experiência também. Sim, a gente está pensando como vai ser na realidade, né? Porque com 13 já às vezes tem algumas situações que são difíceis de contornar e de conseguir chegar a um senso comum, na realidade, né? Claro que não vai chegar nunca, né? Que todos tenham a mesma ideia e é bem difícil isso, mas eu acredito que vai ser um pouco mais difícil, né? Só que eu sempre primei pela situação assim, eu acredito que quanto mais vereadores você tem, mais representatividade você vai ter, né? De classes, de questão financeira, de grupo de pessoas, são a diferentes formas de pessoas, isso faz com que a coisa cresça, eu penso assim. Então, se você tem vários segmentos, eu acredito que vai dar um debate até melhor. Bom, nós estamos aí praticamente encerrando esse 4º ano deste mandato. Qual será o seu mote, o seu plano de ação inicialmente, para o primeiro ano do seu terceiro mandato? Então, na verdade, eu acredito que a gente vai viver agora um momento diferente como vereador, né? Porque eu fui vereador praticamente 7 anos, fiquei 1 ano na Fundação Municipal do Esporte e sempre vereador de situação. Sim. Né? Com o governo junto, apoiando o governo e tal. E agora nós temos uma nova missão, digamos assim, né? E uma nova forma de trabalhar que eu serei oposição ao governo, né? Eu sempre falei já na primeira terça-feira após a eleição, que a oposição, ela não pode ser uma oposição burra, né? Que querer votar tudo contra o prefeito, tentar retardar os projetos, não, né? Nada disso, muito pelo contrário. A ideia nossa é facilitar e ajudar o governo, né? E eu sempre falei que a oposição, ela é muito importante nas câmaras de vereadores, muito importante, porque faz com que o governo veja algumas coisas que as pessoas que estão mais próximas não acabam não vendo, né? Acabam vindo muitas situações de denúncia ou de fatos que acabam não vindo para os vereadores da situação, né? E às vezes tu não sabe, o cara chega na Câmara com uma notícia e tu nem está sabendo que aquilo está acontecendo, porque tem pessoas que ao invés de falar para alguém resolver, ele fala para ti, tipo, criticar e tal. Então, assim, às vezes aparece a notícia primeiro para a oposição, para depois, a intenção às vezes não é resolver, tá entendendo? É mesmo criticar. Então, eu acredito que vai vir muitas situações, mas a gente vai trabalhar nesse sentido de fazer com que o governo ande, né, que a cidade ande, e fiscalizando, né? Eu acho que nós vamos ter uma nova forma de trabalhar nesse sentido, e eu acredito que vai ser importante também. Eu creio firmemente que o senhor vai honrar os seus 1.082 votos e também toda a população de Balneário Camboriú, ao qual o senhor se dedicou para isso, e nesse mês a Câmara completa 51 anos de fundação, ao qual o senhor faz uma grandiosa parte por este órgão. E, vereador, desejo sucesso ao senhor no próximo mandato, que pense com muita atenção, como o senhor disse, será oposição, mas uma oposição inteligente para o bem da sociedade. Sucesso. Ok, Luciano, obrigado. E quero aproveitar e agradecer as pessoas que estiveram conosco nessa caminhada, né, porque é uma eleição muito difícil.
e agradecer a todos que nos ajudaram, colaboraram, votaram e com certeza o nosso compromisso é isso mesmo, né? Trabalhar sempre fazendo o melhor para Balneário Camboriú. Sucesso, vereador. Okay, entrevistamos Marcos Augusto Kurtz, o popular vereador Marquinhos do PMDB para o seu 3º mandato. Obrigado a todos pela audiência. Luciano Senz encerra mais um programa Câmara Cidadã. E até o próximo encontro.